Santo e soberano Deus que habita nos altos dos céus, obrigado, Senhor, por nos refrigerar. Temos passado dias muito calorosos, de muito calor, mas a sua infinita misericórdia nos manda a chuva. Obrigado, Senhor, pelo seu zelo que tem para conosco. Nos ajuda a andar em teus caminhos, nos ajuda a confiarmos em Ti, nos ajuda a darmos mais atenção à Tua mensagem. Seja conosco, Deus maravilhoso. É o que nós pedimos, agradecidos por amor de Cristo Jesus. Amém. O tema para nossa reflexão será: podemos ser inimigos de Deus? É estranho, né? A gente pensar que nós podemos ser inimigo de Deus. Deus é um ser tão bondoso, é um ser maravilhoso, que cuida de nós, mas como fazermos para nos tornar inimigo de Deus? Muito embora poucas pessoas querem ser inimigo de Deus, porque é o nosso Pai espiritual, e é uma fonte de bondade e de misericórdia. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 4, agora eu voltei a citar as passagens bíblicas, diz o seguinte: adúltero e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo consiste em ser inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? É interessante lermos nessa passagem que, se nós formos rebeldes quanto à mensagem o qual Deus tenta passar para nós, e aceitarmos muito mais o que o mundo tem a nos oferecer, certamente somos considerados como inimigos de Deus, porque somos rebeldes e não estamos alastrando o reino de Deus, muito pelo contrário, estamos trabalhando para o exército contrário, muitas vezes na ignorância, muitas vezes maldade o qual nós praticamos, o ato, o algo errado o qual nós fazemos, não é para ferir a Deus, mas muitas vezes é que nós não conhecemos o caminho certo e verdadeiro. Há um hábito muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, das pessoas que se dizem cristãs, fumar e acreditar que o cigarro não interfere na vida espiritual dela, e nem a cachaça. Ontem eu descobri uma coisa muito importante e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque meu objetivo é transmitir o conhecimento qual eu tenho da parte do Senhor. Não me acho mais sábio do que nenhum de vocês, só que talvez eu tenha uma diferença, que eu gosto de alastrar o conhecimento da parte de Deus quando eu recebo. E eu descobri que o uso da maconha, que muitas vezes nós pensamos que é um cigarro inocente, ele destrói os nossos neurônios, assim também como a bebida alcoólica. Se nossos neurônios eles são danificados, certamente teremos muita dificuldade de ouvirmos e compreendermos a Deus, até porque Ele se comunica conosco por intermédio de nossas mentes. É importante a gente lembrar também que no livro de Mateus capítulo 22 e versículo 29, Deus faz um apelo para nós, para que nós buscássemos a Ele, examinando as Escrituras. Ele diz o seguinte: errais por não examinar as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele diz: pois julgais ter nela a vida eterna, e elas são elas que testificam de mim. A verdade é que Deus espera que nós possamos nos posicionar, que nós possamos viver uma vida sem prejudicar as pessoas, sem procurar levar vantagem das pessoas, sendo justo com tudo que fizermos com o nosso semelhante, que também são nossos irmãos,
Mas hoje nós, infelizmente, não temos esse pensamento. Muitas vezes acreditamos que os irmãos são apenas os que congregam junto com a gente. Todos somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E todos temos a mesma oportunidade de um dia reinar com Cristo. Por esse motivo, Deus gostaria que nós compartilhássemos conhecimento, que nós congregássemos no sentido de estarmos sempre alicerçados à mensagem do Senhor. A vontade de Deus é que nós discutíssemos assuntos referentes à salvação. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele foi para a Grécia, ele, na cidade de Atenas, ele ficou impressionado quantos ídolos a cidade tinha. Segundo uns relatos, parece que ela tinha mais ídolo do que habitante. É óbvio que isso é um exagero, mas para se ter uma noção, um Deus para cada tipo de coisa. E o apóstolo Paulo ele ficou muito entristecido com isso, porque ele tinha a verdade. Mas a diferença dele para nós, nos nossos dias, é que além dele ter a verdade, Deus havia dado uma mensagem para ele de compartilhar a verdade com as pessoas que não têm. Assim como essa mensagem também é entronizada para mim e para a sua vida. Muitas vezes não compartilhamos dos assuntos espirituais porque se sentimos inseguros. Muitas vezes não dominamos muitos assuntos e às vezes preferimos ficar calado. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós procuramos influenciar as pessoas a fazerem o que é correto, a serem pessoas melhores do que elas são, a serem pessoas conselheiras, pacificadoras, a sermos instrumento nas mãos do Senhor. Aquele que trabalha para Deus certamente receberá um salário das mãos de Deus. Aquele que infelizmente não trabalhar para Deus, como poderá receber um salário, sendo que ele foi um servo inútil? A Bíblia é bem clara de dizer no livro de Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino do céu. Quando nós temos algo que amamos muito e nós vemos alguém falar mal ou desprezar ou mudar a sua mensagem, certamente não ficaremos calados. É muito comum nós ver, às vezes, alguém fazer um comentário maldoso, alguém que nós conhecemos, e temos a plena convicção de que aquela pessoa não é maldosa quanto aquela pessoa fala no comentário. E se realmente amarmos aquela pessoa, nós a defenderemos sim. Porque defender alguém que está sendo acusado injustamente é um ato de justiça. Porque aquela pessoa não está no momento para se defender. E você está fazendo a parte de ser advogado dela, porque você conhece o caráter dessa pessoa. No livro de Provérbios, capítulo 27, e versículo 11, Deus diz: Filho meu, seja sábio, para que tenha algo a dizer àqueles que me desprezam ou me escarnecem. Muitas vezes eu vejo pessoas falarem coisas de Deus e eu não fico calado. Eu tenho perdido algumas amizades por conta da mensagem de Deus. E eu não fico triste por isso. Porque certamente as pessoas que têm gratidão, certamente elas amarão a Deus. Muitas vezes não amamos como deveria, mas à medida que nós nos aproximamos do Senhor, o Espírito de Deus, ele se aproxima de nós e nos dá a condição de sermos melhores, e ele aperfeiçoa o nosso caráter. Já que nascemos herança do pecado, temos um caráter defeituoso. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas a vontade de Deus é que antes que a gente morra, ele consiga endireitar os nossos caminhos. Por esse motivo, ele nos envia o Santo e Bom Espírito. É interessante nós podermos lembrar que a cada dia nós precisamos aprender alguma coisa nova da parte do Senhor. Assim como almejamos muito um crescimento profissional e um crescimento na área do conhecimento, se nós pegarmos um celular, por exemplo,
principalmente se for uma criança, as pessoas mais da geração mais nova. Cada dia eles sabem uma coisa nova. É impressionante. Nós que somos um pouco mais antigos, a gente não se liga muito nessas coisas, até porque o berço da gente não foi o celular, era mais brinquedos comuns, simples, chupeta, mas as crianças, elas dominam muito, elas crescem muito num conhecimento, um conhecimento a fim de favorecer elas mesmas. Elas começam a pesquisar um joguinho aqui, um joguinho ali, um aplicativo ali, elas mesmas escolhem seus próprios jogos. É importante que elas estão desenvolvendo a sua capacidade mental, mas por outro lado, serão crianças muito estressadas, porque começaram a desenvolver a sua mente numa área que não era para ela ter desenvolvido tão cedo, tão precocemente. As crianças começam a utilizar os seus cérebros, o seu cérebro, e isso farão delas crianças, infelizmente, com maiores problemas de visão por conta da tela do celular, e serão crianças mais estressadas, e infelizmente muitas delas serão crianças indomáveis. Serão aquela criança que ela vai tentar fazer do pai dela o seu mordomo. E muitos deles acabarão cedendo. E se isso acontecer, infelizmente, nem a mensagem de Deus ele conseguirá passar para ela, porque ela fará sempre o que ela quer. E a Bíblia narra esse crescimento espiritual, o qual nós precisamos ter. Nós precisamos compreender o que nos leva até a Deus, porque é tão importante lermos a Bíblia, porque existe tantas religiões diferentes. Será que todas elas saem da Bíblia ou elas saem da nossa própria ignorância? Quem falou que todas saem da Bíblia errou. Elas saem da nossa ignorância porque nós não estudamos, examinando os pontos, a fim de compreender se realmente aquilo provém do Senhor ou foi uma heresia que lançaram gerações anteriores a nós. Eu vou mostrar uma passagem que fala sobre os bereanos. O apóstolo Paulo ele ficava muito feliz com os bereanos, porque os bereanos, quando se falava nas escrituras sagradas, o que eles faziam? Eles iam logo e pesquisavam para ver se a mensagem o qual ele estava recebendo, ela provinha do Senhor ou era alguma tradição humana. Aí eu pergunto a vocês, quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós entramos na religião por conveniência? Entramos na religião porque alguém disse, você precisa ter uma religião. Ou entramos numa religião porque herdamos essa condição de alguém que nós gostávamos. Mas a regra de fé, na realidade, é a Bíblia. A mensagem ela tem que estar embasada na Bíblia. Tudo aquilo que provém do Senhor tem que estar na Bíblia. E é importante lermos as histórias, a entendermos o que Deus quer nos transmitir mediante aquela passagem. Na Bíblia encontramos muitas cartas que são proferidas a outros povos. E muitas dessas cartas, para nós hoje, ela não tem um significado quanto para aquela pessoa que foi escrita naquele momento. A exemplo disso, eu já falei numa mensagem anterior, o véu. O apóstolo Paulo ele escreve para uma das igrejas que era necessário as mulheres que fossem careca, que elas usassem o véu na cabeça, porque Deus deu o cabelo para elas no lugar de véu. Mas aquelas que tivessem cabelo, não seria necessário utilizar o véu. E nos dias de hoje nós vemos aplicar o que o apóstolo Paulo disse para aquela igreja naquele período nos nossos dias. Infelizmente é uma grande ignorância nesse aspecto. Hoje nós temos também líderes que usam chapéu na cabeça, por exemplo,
ou boné, ou qualquer coisa, e a vontade de Deus é que, na realidade, não se utilizasse, a cabeça não fosse coberta. Há uma ignorância muito grande da parte da gente, mas é uma ignorância o qual nós não queremos ser sábio. Isso é muito triste. Nós precisamos conhecer mais do nosso maravilhoso Deus, o qual nos dá chuva quando nós estamos morrendo de calor. Muitos podem perguntar: nossa, seu Deus é tão bondoso que dá enchente, que faz muitas das catástrofes que acontecem nos nossos dias. Muitas das enchentes, elas são devido ao saneamento básico, que às vezes é feito de forma errada. Muitas vezes as pessoas mesmo, elas jogam seu sofá no córrego, e às vezes elas contribuem para um mal que acontecerá com ela dali a pouco tempo. Às vezes muita erosão que acontece, as pessoas acabam construindo as casas em barrancos, e Deus não tem culpa disso. É muito bom nós fazermos uma reflexão sobre todas as coisas que aconteceram na nossa vida e na vida de outras pessoas, e perguntarmos para nós mesmos: que influência Deus teve nisso? Que influência Deus está tendo na minha e na sua vida? Nós temos permitido Deus trabalhar mediante a nossa vida? Deus tem conseguido nos orientar da maneira com que Ele queria? Na realidade, quando buscamos a Deus, fazendo dele o nosso amigo, Deus nos dá poder. A igreja não é um lugar apenas de falatório, de conversa, ou então de uma vestimenta bonita. A gente vê pessoas que vão para a igreja, elas vão tão maravilhosas assim na questão de vestimenta, mas muitas vezes o coração está os farrapos. Muitas vezes a beleza do seu coração não condiz com a sua vestimenta. A vontade de Deus, sim, que nós fôssemos para a igreja limpos. Mas muitas pessoas, infelizmente, não têm condição de ir tão chique e tão formoso. E se existir alguma igreja que utilizam dessa prática, às vezes uma pessoa pobre e humilde pode não se sentir à vontade estando no meio daqueles que querem congregar de maneira tão luxuosa. Eu não acredito ser necessário. Eu acredito que Deus vê o teu coração e vê a tua vestimenta, sim, se você estiver vestido de maneira escandalosa. A vontade de Deus é que nós fôssemos testemunho para outras pessoas. A vontade de Deus é que nós fôssemos útil a outras pessoas. E Deus pede também para que nós peça para Ele alguma coisa que seja conforme a vontade dEle. Fazemos como o Salomão. Deus fala para ele: o que você quer? E Salomão falou: eu quero apenas sabedoria para reinar com justiça. A vontade de Deus é que a gente se coloque no lugar das outras pessoas, o qual nós vamos nos relacionar com elas. Se formos negociar algum objeto, que colocaremos nele um preço justo. Se tivermos alguma pessoa ao nosso lado desfavorecida, que nós possamos ajudá-la, porque é a vontade de Deus. Temos muito mais do que merecemos e muitas vezes muito mais do que precisamos. E por que não compartilhar, sendo que isso já é um mandamento? Se fizermos o que é bom e o que é certo, somos um servo fiel. Porém, se retermos o que Deus tem nos abençoado, certamente um dia Deus cobrará de nós. Portanto, que nós possamos obedecer a Deus, ouvindo a sua mensagem, e que nós possamos colocar em prática todo o nosso conhecimento a fim de passar para as pessoas. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas na festividade do Carnaval. E muitas dessas pessoas acabam trazendo maldições para suas próprias casas. Não é da vontade de Deus que a gente viva uma vida dupla.
Deus abençoe, fica com Deus e tenha um ótimo dia.